nossos corações se preparam para suportar as dores ríspidas da separação, achando-nos tão perto um do outro nas estradas da vida. Entretanto, estou certa de que nossas lágrimas hão de ser recebidas no céu, enriquecendo nosso patrimônio espiritual no futuro. O mostrador do destino marcará a hora de unirmos nossas mãos para sempre. O roteiro doloroso nos descortinará a luz do noivado eterno, mas, até lá, importa saibamos retribuir a bondade de Deus com testemunhos de trabalho, abençoando os sacrifícios. Nesse momento, de coração aliviado pela claridade do ensinamento, Carlos tomou-lhe a mão entre as dele, tocando-o no fundo da alma, mas, vendo-a retrair-se num movimento instintivo, não ocultou sua mágoa, murmurando: Alcione, reconhecemos que esta nossa afeição é tramada em sentimentos puros. Sei que minha condição sacerdotal acarreta responsabilidades pesadíssimas. Não ignoro que, não só pelo meu título, como pela idade, era a mim que caberia, antes que a ti, exemplificar. Mas, perdoa, o padre é também homem, carregado de fraquezas. Agora, que sei corresponderes aos meus mais íntimos sentimentos, sinto que um fogo abrasador me devasta o espírito abatido. Quero deter o pensamento nas esperanças infinitas que me deixaste entrever. Quero ampliar meus ideais aqui na terra, e anseio por fixar os impulsos da alma, na comunhão com Jesus. No entanto, o complexo das tendências, os desejos insatisfeitos, me suscitam maiores inquietações. O amor não é apenas um sol que ilumina, é também vulcão que devasta. Releva nos impulsos impensados, ensina-me, corrige-me. Julgas que nossos sentimentos traduzam pecado aos olhos de Deus? Não o creio, respondeu carinhosa. O amor é lei universal, que une o Criador ao infinito de suas obras. Jesus passou pela terra, amando sempre. Todas as nobres almas, vindas ao mundo, não deram testemunhos diferentes. No entanto, Carlos, seria um crime forçar a satisfação do nosso ideal na terra. Devemos ser duas almas unidas numa só aspiração, mas conscientes de que nunca encontraremos os júbilos da união, sem a argamassa do sacrifício. Tudo isto, acrescentou o rapaz com tristeza, porque a igreja nos acorrenta a compromissos absurdos. Como doutrina e a família se não a possuímos? Não te deixes emaranhar em raciocínios revolucionários. No futuro, naturalmente, o ministro do Evangelho, no catolicismo, a exemplo do que já sucede com a Reforma, participará das alegrias doces de um lar, mas, por enquanto, Jesus não considerou conveniente a supressão dessa escola de ascetismo, que a Igreja Romana nos aponta. Se erramos tantas vezes em nossos mistérios mínimos, de ordem material, quantos crimes chegaríamos a cometer se invadíssemos o terreno da fé, onde o Mestre é o mesmo para todos. A preocupação de consertar será talvez louvável, mas um cérebro desesperado, ao lado de muitos outros que se acomodam à situação, por necessidade da experiência, personifica a rebeldia criminosa. Não será melhor adotar a obediência ativa e operante, como o Cristo? O hábito sacerdotal pode ser, no conceito de nós ambos, em razão de nossos sofrimentos atuais, um instrumento de opressão e desventura, mas, para quantas almas ele tem sido um refúgio de paz entre os infortúnios da vida. Muitos o desonram pelos abusos, em nome de Deus, mas quantos o glorificaram, na renúncia e na abnegação santificantes. Os missionários generosos salvam os maus padres, como os justos salvam os injustos. O amor, Carlos, é a luz do caminho, mas o egoísmo traz a cegueira. É indispensável guardar o coração contra o seu assédio. Quando enxergamos apenas as nossas conveniências, tornamo-nos cegos desventurados. Vejamos as vantagens dos outros e a vida nos encherá de suas divinas compensações. Além do mais, o dia de hoje terminará com a noite. É preciso honrá-lo com o trabalho sádio e com a obediência a Deus, para que o amanhã seja o presente glorificado. Ninguém deverá guardar a claridade no porvir, se compraz em repouso nas trevas, durante o dia que passa. O sacerdote bebia-lhe as palavras profundamente enternecido. Nunca ouvira apreciações tão justas, relativamente ao sacerdócio. No seminário, os preceptores eram pródigos de atitudes enfáticas e protocolares, enquanto os alunos permaneciam indecisos ou revoltados. Para uns, a igreja não passava de instituição humana,
ao passo que para outros representava um cárcere do qual era necessário fugir por meio de criminosas acomodações. Alcione, na sua inspiração sublime, não pudera cicatrizar-lhe de todo a chaga espiritual, mas engrandecer a seus olhos a tarefa apostólica, fazendo-lhe sentir a grandeza de suas responsabilidades no caminho para Deus. Todavia, no mais recôndito da alma, ficara-lhe a ele um pensamento amarguroso. No fundo, era o egoísmo ferido, a vaidade humana perturbada. As observações sábias da jovem pareceram-lhe desinteresse sentimental. Ela não experimentaria, talvez, a mesma afeição ardente que o excruciava. Suas ideias gerais revelavam enorme desprendimento do mundo. Carlos Clenaghan, na sua condição de homem, chegava quase a ter ciúmes daquele Jesus tão amado e invocado a todo momento. Dominado por conjecturas tais, obtemperou. Tuas concepções são nobres e elevadas, mas em mim as características sentimentais se apresentam de outra forma. Compreendo a sublimidade do idealismo da Igreja, tal como expões, mas nunca poderei perdoar a iniquidade do destino, privando-me de um lar e do sorriso das criancinhas. O ideal da paternidade sempre me perseguiu qual tremenda obsessão. Com o teu desprendimento sublime, talvez não possas compreender esta tortura espiritual. Enganas-te. Teus ideais são os meus. Esperei teu olhar, tuas mãos, teu verbo, teus pensamentos, em todos os lugares por onde passei, desde a hora em que despertei para o sentimento. Muitos homens passaram. Em alguns encontrei as possibilidades de uma paternal afeição, noutros, apenas liames fraternais. Enquanto aguardei tua vinda, os sonhos de um lar povoaram minha alma. Eu pedi ao sol que me desse seus raios ardentes, como rogava às estrelas uma gota de sua formosura para tecer a rede de alegrias, de modo a solenizar tua presença, quando chegasses. Palpitavas em meu espírito com a primeira melodia saída de minhas mãos, quando tive a impressão de tocar ao compasso do teu caminho. Mas, logo que nos encontramos, compreendi que meus primeiros ideais deveriam ser renovados. Meus desejos evoluaram-se em silêncio, porque Jesus havia estabelecido outros desígnios às nossas lutas terrenas. De que me valeria recalcitrar, provocando nossa própria ruína? Reconheci-te no primeiro olhar. Nem me enganaria nunca. A alma é servida por estranhos poderes que o mundo ainda não conhece. Apesar disso, Carlos, senti que meus lábios se calavam sob a pressão de fortes arganéis. As condições em que nos encontramos eram como que uma grande mensagem. O Senhor recomendava-me adiar o idealismo da mulher, abnegando meus caprichos em favor de propósitos mais altos. Compreendes agora? Havia tamanha inflexão de ternura nessas palavras que Carlos Clenaghan sentiu-se vencido. Acabrunhado nas suas disposições interiores, acentuou. Tens razão, Alcione, quanto ao lar e os filhinhos, continuou a jovem carinhosamente traço. É indispensável não nos perturbarmos com as visões falsas da experiência diuturna. Padre Damiano estava latudinário, alquebrado nos trabalhos intensos da sua amada igreja. Minha mãe tem sofrido, incessantemente, desde o primeiro dia de viuvez. Robbie é uma criança necessitada. Por que não ver, não sentir nos três os nossos filhinhos do coração? E sem falar dos mais próximos, onde colocas os pobres velhinhos e os enfermos que te procuram, ao desamparo. O título de sacerdote inculca um pai. O pupilo de Damiano enxugou uma lágrima. Pedirás a Deus, por mim, disse entristecido traço, rogarás ao céu que mitigue minha dor, por não possuir a família direta. Sim, o lar deve ser uma ilha de suave descanso no vórtice das lutas terrenas, a feição de um santuário sagrado onde a criatura consiga estender seu amor à comunidade universal. Possuí-lo, será receber opima dádiva do Criador. Entretanto, Carlos, para nos encorajar a todos nos testemunhos de sofrimento, bastaria recordar que Jesus passou pela terra sem família direta. Nesse instante, Damiano aproximou-se, interrompendo o colóquio. Alcione tinha o coração opresso por indefinível angústia. Consultando as tendências da sua sensibilidade feminina, experimentava o desejo de se encontrar novamente com o rapaz, tão logo se afastasse o velho amigo, para reafirmar o seu afeto, a sua dedicação sem limites. Enquanto trocavam trivialidades sobre a beleza da noite, sua alma carinhosa padecia longo anseio. Depois da significativa confissão de Carlos Clenaghan,
Achava o mais belo. Os olhos se lhe haviam tornado mais brilhantes, a fisionomia mais expressiva. Alcione chegava a recear pelas comoções que lhe vibravam no espírito sensível. Não havia sonhado tanto. Não era ele o homem esperado ansiosamente. Mas a lição cristã lhe falava, poderosa, no íntimo. Era preciso conservar-se com o Cristo, ainda que o mundo inteiro lhe fosse adverso. Lutaria contra si mesma, até ao fim. Nessa noite, porém, suas preces turvaram-se de lágrimas candentes. As declarações de Carlos não lhe saíam dos ouvidos e a filha de Madalena, pela primeira vez, na terra, sentia-se cativa de singulares pesadelos. O pupilo de Damiano, por sua vez, estava impressionado e decidido a cultivar a sublime afeição, acima de tudo. Supunha haver aquilatado o amor sincero da jovem pela inflexão da sua voz, pelo impulso ardente que vislumbrava nas suas palavras de espiritualidade profunda. Experimentava ainda, nas mãos, o calor da mão trêmula que se esquivara ao carinho, qual pássaro assustado. Alcione estava cheia de uma sabedoria diferente, mas a elevação espiritual, de que dava testemunho, exaltava-lhe ainda mais os desejos ardentes. Não renunciaria aos seus propósitos. Debalde tomava os manuais de oração, no afã de atenuar a inquietude que o atormentava, mas era como se espesso véu lhe vendasse os olhos da alma. Raciocinava, compreendia a sublimidade dos textos, mas não conseguia confessoá-los ao coração. A palavra serena e sábia da moça forçava-o a reflexões mais sérias, mas, no curso dos dias, o sobrinho do velho sacerdote da igreja de São Vicente nada mais fazia que exacerbar os próprios desejos. De quando em vez, voltava a lhe falar no assunto, mas, encontrava-lhe o coração sempre blindado na fé, e sempre inspirada e vigilante. Decorridas algumas semanas, certa feita encontrou-as sozinha, no santuário, retirando os adornos de antigo altar, após a missa. Em torno, tudo era silêncio naquela manhã banhada de sol. Damiano, terminada a missa, retirara-se ao presbitério, levemente disposto. O jovem sacerdote, inflamado de paixão, achou que a oportunidade era ótima para expandir-se mais uma vez, recapitulando os idílios que fazem as delícias dos corações enamorados. Após a saudação carinhosa, em que os dois manifestavam natural perturbação, o rapaz falou comovido: "Não te admires de assim falar no recesso de um templo. Esta é a casa que Deus me facultou e não disponho de outro recurso. Há muitos dias, venho espreitando a possibilidade de alguns minutos, para confiar-te as minhas infinitas inquietações." O próprio Carlos notava que a jovem se tornara mais pálida pela comoção que lhe ia na alma. Contudo, solidamente apegada aos seus princípios de virtude, a moça respondeu, esforçando-se por manter a maior serenidade: "Inquietar-me-nos será enorme erro. Se Deus nos honrou com os trabalhos, não nos esquecerá com os recursos da paz necessária ao cumprimento do dever." "Compreendo", replicou ele quase impaciente, "mas começo a crer que me não amas bastante. Aproximo-me de ti, sedento o coração, e vejo que as tuas objeções paralisam meus impulsos." Assim falando, reparou que a jovem se tornara branca de mármore. Pela primeira vez, diante dele, Alcione chorou. O apelo era demasiado forte para que se contivesse impassível. "Desvairas, Carlos?" perguntou com angustiosa inflexão. "Admites minha amorosa dedicação estraçalhando os programas do Cristo. Deus conhece minhas vigílias em preces fervorosas. Desde que nos vimos pela primeira vez, diluo as minhas aspirações mais antigas em lágrimas dolorosas." Contemplando-a nessa atitude, o rapaz avançou alguns passos visivelmente emocionado. Tomou-lhe a mão, de leve, e, de olhos marejados de pranto, acrescentou: "Perdoa-me. O amor me alucina. Tenho feito o possível por descansar a mente, confiante em Jesus e na certeza da vida eterna. Entretanto, a paixão me obscurece a razão e caio sempre vencido nessas batalhas silenciosas do pensamento. Tua imagem, sempre ela, a me preocupar o cérebro e o coração atormentados. Vejo-te a cada hora, em tudo e em toda parte, sinto-te nos mínimos episódios da vida e creio divisar teu sorriso até no fundo das hóstias consagradas." "Não procedas assim", disse a moça extremamente conturbada. "Tua dedicação afetuosa sensibiliza-me o coração de maneira intraduzível,
Mas só Jesus é bastante digno do amor supremo. Amo-te também, acima de todas as coisas da terra, mas sou mísera criatura, Carlos. Repletemos nossa alma com a visão sublimada do sacrifício pelo dever. Não crês que eu possa viver sem sonhar com os teus carinhos, mas considera que não será justo colocar todas as nossas ânsias nos aspectos exteriores da vida. A felicidade no plano imortal deve ser como a planta que nasce e se desenvolve gradativamente. Por que aniquilar o germe de nossa aventura sublime, por simples inquietação de espírito inconformado? E se a primeira vergonha da nossa união divina tem a profunda beleza de um ideal celeste, como será imensa sua beleza quando se tomarem dadivosa fronde de amor, nos luminosos passos da eternidade? Estamos no período das almas esperanças, quando as sementes brotam. Se é indispensável adubar com lágrimas, não hesitemos um instante. O sobrinho de Damiano ouvia um levado. Sentindo a sutileza delicada dos apelos feminis da religiosa meiga Alcione, apertou-lhe a mão entre as dele, mais fortemente, e obtemperou. Concordo com a tua resignação admirável, embora não participe das tuas virtudes celestiais. Entretanto, penso que não se nega uma gota de orvalho à planta terra. Não me deixes órfã da tua ternura. Ouve, querida. Concede-me a dita de um beijo apenas e serei o mais ditoso dos seres. A moça fez um gesto de doloroso espanto, ao mesmo tempo que pervagava o olhar pela nave silenciosa. Não temas, prosseguia Carlos febrilmente traço. Os santos que nos assistem são mais compreensíveis que os homens criminosos. Sob tetos humanos, envenenariam as nossas atitudes sagradas, mas aqui estamos na morada de Deus, que é Pai amoroso e sábio. Alcione Villamil, no entanto, fez um gesto de recuo e murmurou, não posso, por quê? Revidou Senegal em tom de mágoa. Então, envolvida num halo de tristeza indefinível, ela explicou, o incêndio devastador começa de uma simples fagulha. Mas nós temos sido deserdados, Alcione, e que dizermos de um homem, continuou com energia e serenidade, que, sentindo o frio do inverno, acendesse um lume imprudente no seio da floresta acolhedora, ameaçando a própria casa e a paz dos seus habitantes, tão só a pretexto de se livrar do frio. Ante a inesperada resistência, o pupilo de Damiano sentiu-se envergonhado. Sou bem infeliz, disse amarguradamente entretanto, estou convencido de que nunca trai meus deveres. Lembremos, Carlos, os antigos apóstolos da Igreja, quando advertiam que, depois de cumpridos todos os deveres, ainda nos deveríamos considerar servos inúteis, porque tudo nos vem da misericórdia divina. O rapaz admirava-lhe a energia afetuosa, caíra novamente em si do desvario momentâneo que lhe perturbara os sentidos, mas conservava-se inerte, deixando correr copiosas lágrimas. Profundamente comovida, a jovem acentuou, não posso dar o beijo que pediste, mas posso dar-te o ósculo de minha alma. Retirou do pequeno altar próximo um crucifixo de prata, sobrepôs no peito do crucificado minúscula folha de trevo e acrescentou, abaixo do céu, Carlos, és o meu maior afeto, entre nós, porém, está Jesus Cristo. Em nossa consciência, o Senhor ainda não nos permite uma aproximação integral. Pois bem, confio a Jesus o beijo da minha alma, para que seu misericordioso coração te entregue a minha pobre lembrança. Em seguida, beijou a folha de trevo, passando a pequena relíquia de prata ao escolhido, que osculou por sua vez a folha minúscula, com indizível carinho. Aquela singular concessão pareceu calmá-lo. Sorriu confortado, agradecendo com palavras afetuosas a noiva espiritual, obtemperando em seguida. É preciso suportar o isolamento e cumprir o dever até o fim. Alcione, quase satisfeita, completou-lhe a concepção nestes termos, de cidade em cidade, há sempre alguma distância a percorrer. É intuitivo que da imperfeição de nossos espíritos à perfeição do Cristo há contar uma distância quase imensurável. Portanto, qualquer discípulo sincero, para se unir ao Mestre, tem de sobrepor-se à limitação e mesquinhez da natureza humana, disposto a tolerar as fadigas da solidão inerente à grande jornada. Semelhante estado, Carlos, identifica todos os que vão sentindo o tédio do mundo, ansiosos de novas luzes. Jesus nos aponta os caminhos e não seria justo que estacionássemos, alegando temor da soledade benéfica que nos ensina a ver o próprio coração como um livro aberto,
Apenas aí, a sós conosco, podemos discernir mais claro o justo do injusto, o bom do mal. Clenaghan retirou-se plenamente confortado, experimentando o espírito banhado em forças novas. Os dias continuaram a sua marcha, ao mesmo passo que as gentilezas crescentes do novo sacerdote para com a filha de Madalena Villamil iam se tornando pasto da maledicência devota. Espiolhava-se o assunto em surdina, quando o rapaz deliberou recorrer à experiência do tio, para resolver a situação. Damiano recebeu-lhe a palavra confidencial com alguma surpresa. Carlos alegava que, dada a falta de vocação sacerdotal, pretendia rejeitar a batina, ainda que devesse contar com as mais ásperas censuras. Influía nessa deliberação o amor que Alcione lhe inspirava e que lhe revelou ao tio pausadamente, na atitude espontânea, própria dos jovens apaixonados. Padre Damiano mostrou-se logo muito preocupado, considerando a gravidade do caso, e aconselhou ao pupilo não resolver tão delicado problema com a precipitação dos espíritos levianos. Sempre fora contrário à realização do voto da irmã, mas, em tal emergência, era imprescindível proceder com a maior prudência. Fez ver ao sobrinho os obstáculos ponderosos, as ameaças dos novos rumos e, por último, já que se consideravam quase como familiares de Madalena, sugeria que o assunto fosse levado à análise da viúva Davenport e da filha, a quem interessaria, maiormente, toda e qualquer decisão. Carlos Clenaghan aceitou a ideia visivelmente satisfeito. Chegados à casa da filha de Inácio, encontraram-nas só, à espera da jovem que havia saído em companhia de Robbie. Momentos antes, o velho sacerdote aproveitou a oportunidade para explanar detidamente o assunto. A nobre senhora mostrava-se muito admirada, sem poder disfarçar a estranheza que a resolução de Clenaghan lhe causava. Madalena sentia-se assaz embaraçada para opinar judiciosamente em problema tão melindroso. Quando os últimos esclarecimentos do padre Damiano se fizeram ouvir, a viúva Davenport respondeu muito pálida. Tudo isso é muito estranho para o meu coração de mãe, pois ignorava que entre minha filha e o padre Carlos pudessem existir laços afetivos de tal natureza. Não será bem assim que devemos dizer, atalhou Clenaghan nobremente. O que meu tio acaba de expor não passa, por enquanto, de pretensão minha. Não existem laços entre nós, mas sim inclinações. Nem Alcione poderia presumir ou saber dos meus desígnios de alijar a batina. Ela ignora, então, as providências em curso? Perguntou a senhora Villamil bastante surpreendida. Sim, reafirmou Carlos, com sinceridade meu tio e eu deliberamos vir à vossa casa, dada a nossa confiança e intimidade. Não desejávamos resolver tão delicado problema por nós mesmos, quando a solução parece que nos afetará a todos. A viúva teve um gesto expressivo, evidenciando seu embaraço, mas o jovem sacerdote, percebendo-lhe a estranheza, continuou. O ambiente convencional em que me encontro sufoca-me o coração. Temos necessidade de emancipação espiritual. Não quero dizer com isso que abjure a crença que me alimenta o espírito desde a infância, e sim que não concordo com o celibato compulsório, porque, para mim, o padre católico romano jamais poderá colaborar santamente na edificação da família humana, deixando de constituí-la ele mesmo. A filha de Inácio ouvia aquele desabafo um tanto constrangida. No íntimo, desejaria revidar, defender a missão do sacerdote, neutralizar uma providência que poderia acarretar grandes amarguras à filha. A presença do padre Damiano, porém, não lhe consentia maior franqueza. Habituara-se a estimá-lo quase como ao próprio pai. Admitia o seu bom senso, aceitava a superioridade da sua longa experiência da vida. Se ele deliberar afetar-lhe o assunto, é que teria razões ponderáveis para isso. Mal acabava de assim pensar, quando o velho sacerdote ponderou. Vejo, Madalena, que o caso te impressiona mais do que poderia supor. É natural, porquanto o coração materno é sempre uma sentinela vigilante. Eu não ignorava que as preocupações de Carlos te magoariam a alma sensível, mas, minha filha, não tive remédio senão informar-te devidamente, com a devida franqueza. Trata-se da aventura de dois corações muito jovens e eu me sinto incapaz de intervir mais decisivamente, mesmo porque, penso que meu sobrinho nada pode nem deve resolver, sem que Alcione seja ouvida. A nobre senhora compreendeu os escrúpulos do velho sacerdote e confessou.
Também julgo muito arrojadas as pretensões do padre Carlos, no sentido de enfrentar a sociedade em que vivemos, mas sou a primeira a desejar a felicidade de minha filha. Por ela, sinto que devo recalcar minhas concepções pessoais do dever e da vida. Aliás, devo esclarecer que Alcione nunca me deu a menor preocupação, sendo esta a primeira vez que me vejo compelida a examinar problema tão difícil, condizente ao seu futuro. Por isso mesmo, confio em que ela própria saberá elucidar-nos o que mais convenha. Nesse comenos, Alcione entrou de surpresa, saudando afavelmente os amigos. Mais alguns momentos e padre Damiano lhe pede atenção para o assunto em foco. Enquanto Clenaghan acompanhava as suas palavras visivelmente emocionado, a jovem recebia a notícia com intranquilidade e amargura. Como vês, Alcione, terminava o velho sacerdote traço. As intenções de Carlos preocuparam-me sobremaneira e me senti sem forças para resolver só por mim. Já me entendi com tua mãe e agora esperamos que te pronuncies sinceramente. A moça dirigiu ao amado de sua alma um olhar de exprobração, e, sentindo-se encarcerada num círculo de opiniões, onde a sua deveria prevalecer mais fortemente, esclareceu, em consciência, Padre Damiano, não posso concordar com tudo isso. Ao que suponho, Carlos está sendo vítima de grande equívoco. Alma alguma poderá ser feliz olvidando seus deveres. Nossa afeição seria condenável se forçasse um de nós a esquecer as suas obrigações. Nesse instante, o moço contemplava entristecido, amargurado com aquela resistência, ao passo que o tutor justificava. Compreendemos a delicadeza dos teus sentimentos, mas, vale advertir que, qual se tem dado com outros muitos, Carlos se desligaria dos votos sacerdotais, continuando a serviço de Jesus, dentro do Evangelho. A resolução, portanto, apenas visaria atenuar as exigências tirânicas da Igreja, com referência à felicidade de dois corações nobres e sinceros. Padre Damiano, tornou a jovem algo conturbada a traço. Acredito na grandeza da sua complacência para conosco e lamento bastante ser obrigada a contrariar seu generoso coração, pela primeira vez, mas a verdade é que não posso aplaudir esse plano. Admito que o celibato obrigatório representa, de fato, uma exigência tirânica, mas ninguém deverá eximir um homem dos compromissos assumidos conforme os desígnios de Deus. Nós, que aceitamos a pluralidade da existência na Terra, não podemos haver por meramente casuais os acontecimentos que levaram Carlos a envergar a batina. Quem sabe esta sua condição atual não seja uma repetição de experiências pregressas. Quem nos dirá que ele não tenha vivido na outra época, conspurcando o altar, e que eu não tenha cooperado em suas quedas? Não será justo soframos ambos a consequência de nossos erros. Ainda que assim não fora, tínhamos a considerar, necessariamente, os desígnios de Jesus, sublimes e insondáveis. É verdade que consagro a Clenaghan uma afeição intensa e divina, que confesso diante de mamãe pela primeira vez. Esta circunstância, porém, não será motivo de queda espiritual, mas antes de estímulo para que redobre meus zelos pelo seu nome. O imperativo eclesiástico pode ser muito duro, mas creio não sermos os únicos a sofrer-lhe as consequências. Outras almas, tão sinceras quanto as nossas, estarão sofrendo e confiando na bondade de Jesus Cristo. O velho sacerdote não esperava da jovem outra atitude senão aquela com que testemunhava a suprema elevação do seu espírito, mas estava surpreendido pela maneira como se exprimia, pela inflexão da voz, cuja emoção se casava à firmeza dos raciocínios. Nesse ínterim, Clenaghan interveio, murmurando, teus pareceres, Alcione, evidenciam o acendramento de tua bondade. Todavia, tenho refletido na renúncia dos meus votos como ato de coragem e fidelidade espiritual. Sim, para o mundo, a parte eu, Alcione, talvez fosses uma criatura desassombrada, mas onde estaria a verdadeira coragem? Na decisão escandalosa de um dia? Ou no sagrado cumprimento dos votos empenhados para uma vida inteira? O rapaz não pôde dissimular a enorme surpresa que o argumento lhe causava. Sob os olhares perscrutadores de Madalena e do tio, Carlos parecia titubeante, acentuando, porém, como a defender-se, não sou, contudo, o primeiro a pensar nisso. Outros sacerdotes renovaram suas concepções e mudaram de roteiro, em vista das absurdas e criminosas imposições de que eram vítimas. Alcione pareceu meditar um momento e respondeu,
Renovar concepções é um dever nobre de toda criatura, mas um pai somente se engrandece quando eleva consigo todos os filhos da sua casa, nunca, porém, deixando a família ao abandono. Um sacerdote do Cristo, Carlos, ainda que incompreendido no mundo, deve ser sempre um pai. Quanto a mudar de roteiro, é coisa outra que merece atenção especial. É justo que um passageiro dessa ou daquela embarcação troque de navio em pleno mar, ou que se deixe ficar à toa em porto diferente, acreditando abreviar a viagem, mas, que dizer de um comandante que assim procedesse com os que nele confiam? Não será melhor permanecer, tanto nas rotas perigosas como nas ondas mansas? E que é nossa vida neste mundo senão uma viagem para esferas mais altas? Dia virá que chegaremos ao porto da verdade e é necessário cumprir o dever até o fim. Para as almas vulgares, a existência pode representar um conjunto de possibilidades, de levianas experiências, mas nós, que já recebemos algum conhecimento das coisas divinas, não podemos interpretar a passagem pela terra senão como santa oportunidade de trabalho e purificação. Referimos-nos à organização tirânica da Igreja, mas seria injusto esquecer que um instituto defeituoso apenas se regenerará quando prevaleça a atuação de seus elementos mais dignos. Os maus padres hão de desaparecer quando os sacerdotes inteligentes e devotados tiverem a coragem da renúncia a benefício da Igreja, permanecendo na tarefa por amor aos necessitados e ignorantes, que Jesus lhe confiou. Damiano estava profundamente comovido e impressionado. Aqueles conceitos não pareciam derivar de um cérebro humano. Após longa pausa, o ancião, de olhos úmidos, acrescentou solenemente: creio que as explicações de Alcione nos vêm de mais alto. A claridade do dia do Pentecostes nunca morreu no mundo. E, dirigindo-se ao pupilo, frisava: como vês, nada tenho a dizer. Minhas objeções de velho poderiam ser levadas à conta de impertinência. Jesus te envia, contudo, pela própria eleita, a mensagem salvadora. Não hesites, meu filho, entre o capricho e o dever. A pequena assembleia familiar dispersou-se friamente. Carlos Clenaghan, comovidíssimo, despediu-se de Alcione enxugando uma lágrima. No dia seguinte, de manhã, compareceu à missa de rosto angustioso, demonstrando que as provas da véspera lhe haviam calado fundo no coração. Damiano também estava mais impressionado do que se poderia supor. As afirmativas da discípula ressoavam-lhe aos ouvidos em poderosas vibrações. Suas experiências da vida eram rudes e longas, mas nunca se lhe deparara uma jovem com tamanha compreensão do sofrimento e do destino. Que fora sua vida de sacerdote senão aquele rigoroso programa esboçado pela jovem Alcione? Recordava os tempos difíceis, as horas de tentações mais ásperas, os sacrifícios longos, as dores que pareciam sem termo, para concluir que Jesus lhe enviara luzes consoladoras pelos lábios carinhosos daquela criatura que sempre estimara como filha. Ainda assim, competia-lhe ponderar gravemente a situação. Era necessário subtrair Alcione ao ambiente de Ávila. Além disso, impunha-se uma alteração de regime, visto que os dois se amavam intensamente e convinha distanciá-los a título preventivo. Madalena Villamil sempre esperara, pacientemente, a oportunidade de conhecer a América do Norte. Os acontecimentos pareciam favorecer e reavivar os seus desejos. Como, porém, realizá-los? Muitas vezes, as ocasiões haviam surgido, mas somente para as colônias espanholas e ele as recusara sempre, porque não seria razoável submeter a senhora Davenport e os seus a penosas peregrinações. Damiano lembrou-se do seu especilégio. Talvez os documentos particulares lhe sugerissem algum empreendimento. Releu a carta de um amigo de Paris. Convidava-o a rever sua comunidade e trabalhar na capital francesa. Não seria difícil partir da França para o norte da América. Satisfeito com o achado, reteve a ideia durante um mês. Decorrido esse prazo, quando as pretensões de Clenaghan já estavam esquecidas na residência de Madalena, o velho sacerdote começou a tratar do assunto. 2. Novamente em Paris. Madalena Villamil acolheu o alvitre do velho sacerdote, entre cismas e esperanças. Desejava, sinceramente, poder um dia abraçar os Davenport. Nunca renunciara ao propósito de ouvir algum sobrevivente do naufrágio em que, segundo a carta de Blois, perdera um esposo amado. Os anos haviam corrido entre esforços angustiosos,
mas nunca se lhe apagara na mente a figura de Jacques com a sua generosidade paternal. Às vezes, conjeturava que o carinhoso benfeitor de Blois também já houvera falecido. Ainda assim, seria sempre possível encontrar Suzana ou algum dos irmãos de Cirilo, no Connecticut. Ao demais, sentia-se cansada e doente. Não seria prudente aproximar Alcione dos parentes. Temia morrer deixando a filha sem parentes próximos que lhe velassem pelo futuro. Em tempo, alimentara a esperança de um casamento feliz, mas agora estava certa de que esse problema, na vida da jovem, era muito mais complexo do que poderia supor. Se a morte lhe sobreviesse, poderia contar com a afeição sincera do padre Damiano, mas também notava que o velho amigo ia se curvando para a terra, devagarinho, ao peso do intenso trabalho junto das almas. Quanto ao filhinho adotivo, não podia presumir nem esperar dele outra coisa que não fosse preocupações e trabalhos ásperos. Alcione não poderia esperar de Robbie o concurso necessário no porvir. Antes, pelo contrário, ele aqui não poderia prescindir do seu arrimo fraternal. E, nada obstante, a esposa de Cirilo sentia-se sem coragem para aderir ao projeto. Compreendia as vantagens e o acerto da empresa, mas sentia-se ao mesmo tempo exausta de forças para tentar a jornada penosa. Não hesitaria, se a viagem estivesse definitivamente decidida e traçada em seus detalhes. Entretanto, a permanência em Paris, antes da resolução definitiva, infirmava-lhe o ânimo. A capital francesa regurgitava de recordações doces e amargas para o seu espírito sensível. Rever os lugares onde conhecer a inovidável aventura da mocidade não significaria abeirar-se do túmulo dos mais lindos sonhos e chorar para sempre. E enquanto ela assim relutava, Damiano intervinha solícito, valendo-se das ocasiões em que se encontravam a sós. Reconheço quão amargurosas são as tuas expectativas, mas penso que a felicidade de Alcione e as necessidades de Robbie justificam teu sacrifício. Creio que o ambiente de Ávila já proporcionou às duas crianças o máximo de experiência. E chegados a este ponto, nutro os meus receios pelo sobrinho. Alcione nos deu vigoroso exemplo de fé e sacrifício, recusando-lhe os planos de um rapaz impetuoso, sacrificado na sua vocação, mas não será o caso de auxiliarmos agora a generosa menina, prodigalizando-lhe um bálsamo ao coração dilacerado. É que, não obstante o bom senso e a grandeza da alma, ela deve ter o coração repleto de amor. Isso é inegável. Considero crueldade expô-la, diariamente, ao exame da sua chaga. Em cada pormenor da igreja, como em cada paisagem de Ávila, seus olhos carinhosos hão de ver a figura do amor torturado e insatisfeito. Por outro lado, pressinto em meu sobrinho manifesta incapacidade de renúncia. A meu ver, ele deu tréguas ao problema, sem o quitar no coração. Quando menos esperarmos, voltará ao assunto com argumentos novos. Não julgas que mais convém prevenir subtraindo Alcione as tentações? Confio bastante nela, na sua conduta irrepreensível, mas imagino que a medida lhe beneficiará o espírito impressionável. Vossa opinião é respeitável, Padre Damiano, mas, por mim, penso que Paris fica demasiado longe, e, contudo, a mudança para outra região espanhola pouco adiantaria. Com referência ao caso de meu sobrinho, ele encontraria logo qualquer pretexto para continuar junto de Alcione, e no que diz com a viagem à América do Norte, a França ou Inglaterra, somente nos oferecem facilidades. Tendes razão, acentuou a filha de Inácio, convicta. Pois reflitamos no caso, concluiu o velho sacerdote, certos de que, nas feridas do amor, a distância sempre foi remédio de benéficas reações. A esposa de Cirilo passou a considerar a conveniência da iniciativa, comunicando à filha os seus projetos. Alcione exultou de alegria. O ambiente acanhado de Ávila feria-lhe o coração, os comentários maliciosos apoquentavam-na. Todavia, ao revelar-se jubilosa, não se referiu a tais coisas, alegando apenas a esperançosa perspectiva de melhor saúde para sua mãe e para a educação de Robbie. Ante a opinião da jovem, Madalena ganhou novo ânimo. As primeiras providências foram dadas, com grande espanto de Padre Carlos. Enquanto Damiano comunicava para Paris a deliberação de partir, a filha de Inácio vendia a chácara aos Estigarribas. Realizou o negócio sem preocupação e sem mágoas, mesmo porque seus velhos amigos Dolores e João de Deus haviam partido para a colônia,
com certas vantagens materiais, de acordo com os patrões. Quanto ao mais, a vila não lhe oferecia motivo a saudades acerbas. Amparada nas esperanças da filha, estava resolvida a partir, ainda que tivesse de enfrentar maiores dificuldades na capital francesa. Enquanto permanecia irresoluta, Alcione incumbira-se de lhe dissipar os últimos receios. Não lhes faltaria trabalho nas cidades grandes. A costura era serviço remunerativo em qualquer parte. Além disso, Robier teria ensejo de prosseguir mais firmemente na música. Padre Damiano assevera não ser impossível conseguir serviço pago ao seu violino, em alguma igreja. Nesse caso, Madalena animava-se, chegando a esperar com visível satisfação o dia da partida. Clenaghan, no entanto, mantinha-se em atitude reservada. O tutor lhe confiara a igreja de São Vicente com severas recomendações. Fizera-lhe sentir maiormente o quadro de responsabilidades que o cercavam e induzia a manter o espírito de renúncia e sacrifício no coração, qual fogo sagrado da sua tarefa. Carlos, porém, parecia alheio aos exercícios religiosos. Alcione era sua preocupação máxima. Inúmeras vezes buscava-lhe a companhia carinhosa para aliviar o coração, mas encontrava sempre a expressiva nobreza da sua alma cristã, adjurando-o consumir-se inteiramente pelo dever bem cumprido, em face do eterno. Na véspera da separação que o deixaria mergulhado em saudades angustiosas, buscou-a de maneira a lhe falar intimamente, antes de se apartarem definitivamente. Depois de longas considerações afetivas com que traduzia as penas íntimas do coração, assim falou: não sei se poderei suportar para sempre o cativeiro em que me encontro. Sou um pássaro engaiolado, ansioso de liberdade. Somos escravos do Cristo, atalhou ela, resignada. Farei o possível por viver em observância às verdades que me ensinaste, mas, se um dia for compelido a modificar meu roteiro, irei buscar-te na França ou na América, a fim de construirmos o castelo de nossa aventura. Muitíssimo emocionada, Alcione advertiu: espero que nunca interfiras no que Deus organizou, ainda que se destacassem as razões mais poderosas, porque, acima de tudo, Carlos, suponho que deveremos aguardar nossa aventura entre as luzes do céu. O pupilo de Damiano calou-se e a palestra prosseguiu entre juras e compromissos afetuosos. No dia seguinte, pela manhã, as últimas despedidas lhe provocaram lágrimas copiosas. Abraçou o velho tio comovidamente, dirigindo a todos palavras de reconhecimento e amor, com os votos sinceros de feliz jornada. Alcione estava sufocada. O dever falava-lhe fortemente ao espírito, mas a separação doía-lhe nas fibras mais recônditas. No último instante, as lágrimas lhe saltaram dos olhos. Damiano dava mostras de forte emoção. A senhora Villamil permanecia recolhida em si mesma. Apenas Robier mostrava enorme alegria pela novidade da excursão e quase maravilhado com as suas roupas novas. Um velho companheiro de lutas, que se conservava ao lado de Clenaghan, abraçou os viajantes e, reconhecendo a comoção do antigo sacerdote, falou sensibilizado: Padre Damiano, não nos conformamos com a sua partida, não somente pela falta de sua palavra animadora, como também porque não acreditamos que se esqueça de Ávila, onde residiu e trabalhou longos anos. Sim, meu amigo, respondeu o interpelado sem hesitação. Sem dúvida que não poderei alijar as confortadoras lembranças da igreja de São Vicente e das pessoas queridas que aqui ficam, mas, por outro lado, não há a esquecer que em toda parte servimos ao Senhor. Cada qual fazia por se mostrar mais esperançado e confiante no futuro. Novos adeuses, últimos abraços, e o carro espaçoso partiu aos solavancos e ao trote dos animais pelo caminho empedrado e poeirento. A viagem em direção ao litoral da Galiza não foi muito fácil, entretanto, com alguns dias de penosa jornada, a pequena caravana atingia Vigo, de onde uma embarcação holandesa conduziria ao porto do Havre. Madalena Villamil conservava-se melancólica, presa de recordações dolorosas da França. Damiano a todos encorajava formulando vastos projetos de futuro. Não seria difícil seguir de Paris para a América, mais tarde ou mais cedo, e essa promessa entretinha e exaltava o otimismo geral. Para distrair Alcione e Robier, o velho amigo descrevia a beleza dos sítios mais atraentes da capital francesa, falando com entusiasmo da suntuosidade dos templos e dos passeios pitorescos pelas águas do Sena.
Madalena ouviu atenta, identificando os sítios de suas venturosas excursões em companhia do marido e parecia perder-se num abismo insondável de saudades ansiosas e lindas recordações. Afinal, chegaram a Paris, depois de longo tempo de experimentarem os maiores incômodos na viagem. O padre Amâncio Malouzic, da confraria dos Agostinhos e companheiro dedicado de Damiano, esperava-os solícito. Segundo a notícia enviada de Ávila, prepararam uma casa modesta no burgo de São Marcelo para Madalena e os seus, reservando um apartamento no presbitério de São Jacques para o velho amigo de muitos anos. A filha de Inácio, da Calesse em que se encontrava em trânsito, reparava com admiração as ruas e praças do seu conhecimento. Luís XIV reinava ainda e a cidade atestava uma administração vigilante e cuidadosa. Depois de atravessar o burgo de São Vítor, a viatura penetrava o de São Marcelo e parava ao lado de modesta casinha. Desceram todos, enquanto o padre Amâncio, muito gentil, oferecia a singela residência. A filha de Inácio experimentava enorme estranheza pela mudança brusca de ambiente. Procurou, porém, adaptar-se à nova situação. Insistindo pela nota das despesas, fez questão de pagar tudo, embora Damiano e o amigo fizessem o possível por evitar o feito. Somente mais tarde, o velho sacerdote retirou-se para São Jacques, quando a organização de todos os projetos tranquilizara Madalena e os seus. Alcione não conseguia dissimular a surpresa que lhe causava a extensão de Paris, com as suas expressões de vida intensa. No íntimo, rogava a Deus lhe fortalecesse o espírito para os trabalhos que lhe estivessem ali reservados, pronta à execução dos seus deveres. A primeira necessidade dos Villamil foi atendida daí a 2 dias. Padre Amâncio lhes angariou ótima serva, uma velhinha desamparada e dona de nobres sentimentos. Luísa captou logo as simpatias de Madalena e da filha. Há muito que ela se via quase em abandono. As famílias abastadas recusavam serviços de gente mais idosa e a sua situação era das mais precárias. Tal circunstância aproximou-a mais fortemente da nova patroa, constituindo valioso arrimo para a esposa de Cirilo, que necessitava incrementar o próprio trabalho remunerado, para atender aos gastos domésticos. Prementes dificuldades, no entanto, esperavam a filha de Inácio, que a breve trecho se encontrou em maiores apuros. Nem sequer pudera sair à via pública, a fim de visitar o túmulo dos pais, como tanto desejava. A mudança de meio trouxera-lhe a reviviscência da enfermidade dos pés, com caráter agudíssimo. Padre Damiano, por inexplicáveis circunstâncias, também adoecera em casa do colega, em São Jacques. Alcione, depois de atender aos encargos caseiros, ia todos os dias de um a outro bairro, grandemente preocupada com os 2 enfermos. Em casa, tomava as lições do irmão adotivo, buscava praticar o francês em longas conversações com Luís e cuidava, com infinitos desvelos, das melhoras da genitora. Esta, muito impressionada com a evasão dos reduzidos recursos que trouxera de Ávila, procurava instruir a filhinha para que a obtenção de trabalho em Paris lhe fosse facilitada. Em vão, enviou em procura de colete de outras amizades dos tempos idos. Madalena tinha a impressão de que forças impiedosas haviam varrido todos os traços parisienses em que concentrava suas lembranças cariciosas. Alcione, apesar da fé que lhe fortalecia o coração, permanecia igualmente preocupada. Era indispensável atender ao tratamento materno, cuidar dos pagamentos à serva, prover as necessidades de Robi. Em suas visitas a Damiano, abstinha-se de lhe confiar as graves inquietações. O velho sacerdote, contraindo inesperadamente implacável moléstia dos pulmões, definhava dia a dia. A jovem, porém, criou coragem e solicitou o socorro do padre Amâncio, a fim de lhe angariar algum trabalho. Costurava, bordava, ensinava música e talvez não fosse difícil obter colocação em alguma oficina honesta, ou em casas abastadas. O novo amigo dos Villamil pôs-se em campo. Antiga costureira, nas vizinhanças da Ponte de São Miguel, autorizou o padre Amâncio a lhe mandar a candidata para lhe conhecer as habilitações. Alcione apresentou-se. Madame Paulette, que mascarava os péssimos costumes com atitudes beatas, não gostou do seu porte nobre e da sua candura. Era demasiado pura e simples para servir-lhe aos propósitos obnóxios. Após observá-la meticulosamente,
A costureira esboçou um gesto significativo e sentenciou: lamento bastante, mas não é possível utilizar seus serviços, por enquanto. Por que, madame? Perguntou a filha de Madalena com inflexão de tristeza, por ver aniquilada a sua esperança. A interlocutora procurou ocultar os verdadeiros sentimentos, acentuando: sua dificuldade de pronúncia não satisfaz as exigências da freguesia. Mas poderei costurar sem inconveniente e, com o tempo, creio poder satisfazê-la no referente à linguagem. Não posso, disse a outra, inflexível traço. A clientela de bom gosto exige muitos recursos verbais. Alcione, muito humilde, deixando transparecer grande amargura na voz, insistiu: Madame Paulette, certamente a senhora está com a razão, entretanto, ousaria apelar para sua bondade. Tenho muita necessidade de trabalho. Minha mãe está gravemente enferma e, além disso, todas as despesas da casa correm por minha conta. Se a senhora pudesse admitir-me em sua oficina de costura, pode crer que praticaria uma ação caridosa e justa, com o nosso eterno reconhecimento. Quem sabe terá outros serviços de que me possa ocupar, honestamente, em sua casa. Sem conhecimentos em Paris, estamos em luta com os maiores obstáculos. Essas palavras, porém, embora denunciassem extrema aflição de uma filha carinhosa, não produziram efeito. Madame Paulette, com expressão algo irônica, voltou a dizer: infelizmente não estou em condições de atendê-la, mas, minha menina, não será só a costura que lhe poderá valer. Há muitas mulheres da sua idade ganhando a vida em Paris, com menores esforços. Enquanto Alcione, surpreendida com insinuação tão ingrata, sentia-se impossibilitada de responder, a interlocutora concluía impiedosamente: com seus modos simples e com a sua juventude não seria difícil. Alcione sufocou as lágrimas dentro do peito e despediu-se. Atordoada com o burburinho das ruas, voltou a casa, submersa em graves cogitações. Madame Paulette fora cruel, mas cumpria colocá-la em sua posição e esquecê-la. Compreendia a inutilidade de se entregar a lamentações estéreis. Certo, Deus não lhe havia concedido as claridades divinas da fé para as horas tranquilas da existência. Seu coração detinha o depósito sagrado, a fim de aprender a nortear-se para o mais alto, ainda que desabassem as mais violentas tempestades. Esse pensamento tranquilizou-a. Não acreditava em Jesus como Salvador distante, sim como Mestre amado, presente em espírito às lições dos discípulos entre os sofrimentos e experiências do mundo. Sentia-se em momentos de testemunho. O Senhor não a esqueceria. Da sua inesgotável bondade viriam recursos inesperados. Prosseguiria esforçando-se e estava certa de que a mão de Jesus viria em seu socorro. Engolfada em profundas meditações, entrou em casa, morta de cansaço. Tal como sucedera um dia a Madalena, Alcione também tivera a necessidade de tranquilizar o espírito materno com palavras que disfarçassem as realidades amargas. De olhos esperançados, a esposa de Cirilo interrogou ansiosa: e o trabalho? Esboçando um sorriso de paz espiritual, a jovem acentuou: a oficina me admitirá por estes dias. A senhora Villamil deu um suspiro de alívio e murmurou: graças a Deus. Que me dizes da Madame Paulette? É pessoa respeitável. Pouco conversamos, mas, ainda assim, me pareceu pessoa muito estimável e digna. Ainda bem, exclamou a mãezinha, despreocupando-se. Meu maior receio provém de conhecer alguma coisa dos abusos parisienses. Nem todas as costureiras são criaturas dedicadas ao lar. Pode ficar tranquila, mamãe, declarou a jovem por desfazer os temores maternos. Em quaisquer circunstâncias não esquecerei seus bons exemplos. Madalena Villamil envolveu-a num olhar de carinho imenso, no qual transparecia mágoa de não poder locomover-se e trabalhar. Mais comovida, falou depois de longa pausa: conheço de experiência própria o que significa pleitear umas tantas coisas nesta Paris. Antes de nasceres, minha mãe esteve de cama longo tempo. As necessidades tornavam-se cada vez mais prementes e tive de sair à cata de recursos, com a diferença que eu rogava favores e tu pedis trabalho. Em voz pausada, entrou a relatar velhas reminiscências, pintando ao vivo o quadro das falsas amigas de de Margarida,
Quando lhe atiraram era rosto certas observações ingratas e implacáveis. Quando terminou, chorava copiosamente, mas Alcione tomou-lhe o rosto entre as mãos e beijou-a com enternecimento, dizendo-lhe: esqueçamos, mãezinha. Por que recordar coisas tristes? Deus não esquece os seus filhos. Certo que não nos faltará recurso e amparo. Breve estarei trabalhando, com vencimentos que nos satisfaçam as necessidades. Além disso, Padre Damiano, logo que melhore, arranjará serviço musical para Robi, na igreja. Depois a senhora melhorará e conseguiremos bordados para fazer em casa. Não é verdade que temos um mundo de boas esperanças à nossa frente? A enferma pareceu adquirir nova expressão de bom ânimo. Teu otimismo é contagioso, murmurou mais tranquila traço. No entanto, com referência ao Padre Damiano, tenho triste nova a dar-te. O reverendo Amâncio esteve aqui, na tua ausência, para certificar-nos do seu estado. O médico já perdeu as esperanças, pois, afirma que o velho amigo está tísico e terá poucos meses de vida. A moça ouvia os informes sem dissimular a dor que lhe causavam. A genitora, porém, prosseguia em tom pesaroso. Um pormenor muito grave da situação, segundo informa Padre Amâncio, é que o nosso benfeitor não dispõe presentemente de qualquer recurso. Notei-o muito preocupado com a atual situação do virtuoso sacerdote, que, segundo alega, tem necessidade premente de efetuar certos gastos, entre os quais, por exemplo, os que decorrem da admissão de um servo, além da aquisição de vários utensílios de uso privado, já que terá de isolar-se, lá mesmo no presbitério, por ser portador de mal contagioso. Então o padre Malouzek não pode auxiliá-lo nisso? Perguntou Alcione compungida e aflita. Notei-o pouco disposto a fazê-lo. E que lhe disse a senhora? Fiz-lhe ver que nossas necessidades também eram duras, nestes 6 meses sem trabalho, mas, ainda assim, que esta casinha está à disposição do enfermo. Minha declaração desconcertou-lhe um tanto o espírito prático, todavia, tenho preocupações muito justas. Providenciaremos para obter o dinheiro, anunciou a moça, resoluta. Como? Perguntou Madalena, assaz impressionada. Se precisamos no mínimo de 200 a 300 francos para atender as despesas de instalação do doente em pequeno pavilhão separado. Estou certa de que não nos faltará a soma precisa, confirmou a jovem. Amanhã cedo irei encorajá-lo em tratar do assunto. Com os nossos sofrimentos atuais, acrescentou Madalena, creio que fica liquidado o projeto de viagem à América. Não diga tal, mamãe. Nas noites mais escuras a esperança é o raio mais forte. A palestra continuou entre motivos de mútuas consolações. Na manhã seguinte, apesar de muito preocupada com o insucesso da véspera, a jovem chegava ao quarto do enfermo, antes das 9 horas. Não se avistava com o amigo havia 3 dias. Encontrou-o muito desfigurado, excessivamente pálido, olhos encurvados. Empurrou de mansinho a porta entreaberta, a fim de surpreendê-lo. Reparou-lhe na fisionomia cansada e deteve-se na observação detalhada de suas características. Com efeito, piorara muito. As mãos, a reterem volumoso livro, cujas páginas lia atentamente, pareciam de cera. A respiração revelava-se algo acelerada. Alcione reprimiu a própria amargura, dominou a emoção e exclamou sorridente, lendo a Bíblia. Damiano fez um gesto de grande alegria, saudando-a com ternura. Ela o abraçou e, arrebatando o livro, procurou ver que meditações o preocupavam no momento. Eram as exortações do Eclesiastes: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Discordo, murmurou solícita, que o Senhor, adoentado como se encontra, esteja a ler estas coisas tristes. O sacerdote esboçou um sorriso algo desalentado, informando: a tua mãe, Alcione, talvez não tivesse coragem de falar com esta franqueza sobre o meu caso. Ela é demasiado sensível e já tem sofrido muito. Não seria razoável aumentar-lhe as amarguras. Eis porque preciso desabafar contigo, não obstante a tua mocidade. Já sei que este meu mal é incurável e não posso deixar de concluir que, para mim, vem perto a hora da partida. Estejamos, pois, fortalecidos em Jesus, porque, como nos diz a Bíblia, a carne é também um vento que passa e nós somos filhos da eternidade.
A moça escutava comovida, olhos marejados de pranto. Desde a infância habituara-se a encontrar naquela afeição os melhores estímulos de coragem para as lutas da vida. Estimava-o, qual se fora seu pai. Instintivamente, lembrou-se do tempo das vigorosas pregações evangélicas em Ávila. Ninguém diria que